Meus amados irmãos, boa noite a todos, paz e graça. Agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui nos encontrarmos e podermos prestar culto ao Senhor das nossas vidas, no dia dele. Meus irmãos, eu os convido a abrirem o texto bíblico, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 3, a nossa leitura será a partir do verso número 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar? Senhor, estamos diante de sua palavra, da qual nós necessitamos receber instrução. Que o Senhor nos mova, ó Deus, à gratidão, ao louvor, pela obra de seu amado Filho Jesus. Ó Deus, em nome dele, nós somos gratos por estarmos aqui nesta noite e podermos ouvir a voz do Evangelho. Abençoe o seu povo e nos instrua por meio da sua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, pelo que nós sabemos, a vida palaciana é marcada por requinte e protocolos rigorosos. Os monarcas vivem uma vida deslumbrante com tradições milenares, mantendo mesuras, distinções, cerimônias aparatosas e muito mais. Eles são figuras notáveis, os reis, distinguem-se da plebe. Os súditos não têm acesso livre à corte. Eles não podem se dirigir ao rei de qualquer jeito. E caso possam entrar, não é de qualquer modo. Há formalidades que precisam ser cumpridas. Na Bíblia, encontramos uma série de informações sobre essas coisas de palácio. Lembram-se da rainha Esté? E há muitos outros exemplos de como a corte funciona. Eu lembro-me quando completei 16 anos e fui ao fórum da minha cidade para tirar meu título eleitoral. Arrumei-me todo e coloquei uma bermuda bem bonita e fui até lá. Quando entrei pela porta principal, o policial me parou e perguntou: "Ei, garoto, aonde é que você vai?" E eu respondi: "Vou tirar meu título eleitoral." E ele me disse: "Aqui não pode entrar de bermuda. Vá em casa e coloque uma calça." E eu saí de fininho e fiz aquilo que o policial ordenou fazer. Eu voltei todo envergonhado, mas no final eu consegui autorização para exercer a minha cidadania e poder votar. Imaginem um palácio. Ninguém pode entrar de qualquer jeito. Há etiqueta, há norma, protocolo para isso. Agora imagine não apenas você poder entrar e falar com o rei, mas ser vestido por ele.
O próprio rei colocando em você as roupas que são exigidas para o comparecimento ao salão real. Imagine! Além do privilégio de poder chegar à presença do rei, ainda ser vestido por ele. Imagine o rei dizendo a você: agora sim, ficou bonitão, nada impede agora de você estar comigo. Ninguém pode falar mais nada contra você. Se alguém reclamar de alguma coisa, diga que foi o rei mesmo quem escolheu as roupas para que você usasse, e foi ele que deixou você entrar aqui. Meus amados irmãos, é o que nós encontramos no texto de hoje, e a partir deste texto eu quero falar sobre mendigos vestidos pelo rei. Depois de Paulo dizer que a árvore humana não consegue produzir nenhum bom fruto, que não há justo nenhum sequer, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, e todos a uma se extraviaram, estão todos perdidos. O que os romanos pensavam então? Acabou para nós, não tem mais jeito. Já era a nossa esperança de comparecer diante do rei. Não existe mais essa possibilidade. Por nossa própria conta, nós não conseguimos. De nós mesmos, irmãos, nós não temos roupas adequadas para nos apresentarmos diante do nosso rei. Nós não sabemos falar com ele. Nós não temos como explicar o porquê devemos estar ali. Nós não conseguimos cumprir o protocolo, nós somos completamente inadequados para estarmos diante do rei. No entanto, Paulo mostrará como é que alguém pode se apresentar diante do rei dos reis. Como é que alguém pode ser aceito na presença do maior rei que existe. E ele descreverá de maneira muito bela a obra do nosso rei para a redenção do seu povo. A obra é dele, a obra não é nossa. É como um rei que veste os seus súditos para que eles possam comparecer na sala real. Mendigos não têm roupas adequadas, mendigos não sabem o protocolo, mendigos não possuem credencial para se apresentarem diante do rei. Então o próprio rei tem de dar as condições para que esses mendigos possam comparecer diante dele. A obra de Cristo, irmãos, é precisamente essa. Por causa do nosso pecado, nós não temos condições nenhuma de estarmos diante dele. O homem caído é como um maltrapilho que é barrado na entrada do palácio pelos guardas. É desse jeito, é dessa forma que nós nos encontramos. No texto de hoje nós poderemos ver isso de maneira bastante clara, por meio do que Paulo está ensinando aqui a respeito do Evangelho. Se o homem, por ele mesmo, está perdido, e agora? O que fazer? Quem fará alguma coisa por ele? É o Rei Jesus, foi ele quem fez. Essa é a mensagem do Evangelho. E eu convido todos a olharem comigo para o texto bíblico que nós acabamos de ler e vermos então o que ele nos ensina. O que a atitude desse rei redentor demonstra. A obra de Cristo é como a de um rei que veste os seus súditos, dando a eles condições de se apresentarem devidamente perante ele. E Paulo está então descrevendo aqui a atitude de Jesus para salvar o homem perdido. E essa atitude, ela possui pelo menos 3 características, de acordo com o ensinamento do texto bíblico que lemos. E eu convido você a observar comigo cada uma dessas atitudes. A primeira delas é que ela é esta atitude graciosa. Do versículo 21 ao versículo 26, nós notamos isso. A atitude desse rei, ela é graciosa. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
E agora, o que será do homem se nele mesmo não há nada que possa lhe livrar? O que acontecerá com o ser humano, sendo que os seres humanos não podem produzir coisas boas por eles mesmos? Paulo apresentará algo que se opõe àquele cenário descrito antes, nos versos anteriores, do verso 1 até o verso número 20. E por isso ele começa com um termo adversativo, mas, ao contrário de toda aquela má notícia dada, agora no presente, sem lei, se manifesta a justiça de Deus. É Deus quem vai resolver essa situação, parte dele. A justiça dele se manifestará conforme testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo diz aqui, irmãos, que não é uma novidade aquilo que ele está dizendo para os seus leitores. A lei e os profetas lá atrás já mostraram isso, só que essa justiça agora ela é revelada sem lei. Pastor, mas o que isso significa? Que essa justiça, anunciada pelo apóstolo Paulo agora, mas que também havia sido anunciada anteriormente, ela age fora das possibilidades de ação da lei. A lei promete vida a quem aguarda e morte para quem não a cumpre. Só que nós não conseguimos cumpri-la. Daí o Senhor fornece uma saída fora da nossa relação com a lei. Isso é graça. A atitude do nosso rei é uma atitude graciosa. Vejamos os versos 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo aos irmãos romanos que essa justiça é recebida mediante a fé. Ela não vem de obras que o homem realiza, não é o resultado de desempenho humano, e não é qualquer fé, não é uma fé no vácuo, é uma fé em Jesus Cristo, e é para todos, com apenas um detalhe: todos os que creem. Por isso não há distinção. Qualquer separação que se queira fazer, rui, vem abaixo facilmente diante da graça de Cristo. Essa fé, irmãos, não vem para um grupo distinto, elitizado, como uma classificação entre judeus e gentios, nada disso. O critério é única e exclusivamente a fé em Jesus. Se houver fé, tudo bem, se não houver, nada feito. Lembrando, irmãos, que a fé é apenas um instrumento por intermédio do qual o pecador recebe a Cristo. O fundamento não está na fé, mas naquele para quem essa fé aponta: Jesus. Isso quer dizer que nós não precisamos fazer algo para alcançarmos essa justiça. Ela vem do Senhor Jesus. Isso é graça. Não é o homem que compra suas roupas, se veste, compra um ingresso e consegue acesso ao rei. É tudo obra dele. É graça. E por que isso? Porque todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo repete, ele dá sequência ao seu argumento falando da gratuidade dessa obra. Tudo parte do Rei. Os pecadores que creem são justificados pela graça do Senhor, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há qualquer tipo de mérito em nós, irmãos, é tudo obra do Senhor, por isso é graça.
Espiritualmente falando, o homem caído é um indigente, pobre, cego, nu, sem condições alguma de fazer algo por si mesmo. O Senhor redimiu aqueles que creem. E redenção significa pagar um preço, significa comprar. O Senhor pagou o preço que nós não conseguiríamos pagar de forma alguma. Não há o que pagar. O Evangelho é a boa notícia de que a dívida que tínhamos com Deus foi paga por Cristo Jesus. Nós não temos que pagar nada. O apóstolo Paulo está pontualmente ensinando isso para os seus leitores e, consequentemente, para nós. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A ira divina ela foi desviada de nós. E o lugar onde tudo isso aconteceu foi no Calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado. Este foi o preço, a propiciação pelos nossos pecados. E vejamos aqui, irmãos, também que o Senhor, Ele não foi indiferente à justiça. A justiça tinha de ser feita. E a sua justiça foi manifesta, inclusive em relação ao seu povo lá atrás no Antigo Testamento. Deus não aliviou para aqueles do Antigo Testamento. Os pecados cometidos anteriormente não ficaram sob vista grossa por parte do Senhor, mas foram tolerados por causa da obra de Cristo que seria realizada. Ou seja, os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça, em função da obra de Cristo Jesus que se concretizaria mais adiante. Esses pecados foram tolerados por causa da obra de Cristo Jesus. Foi Ele quem pagou. Isso se plenificou no Calvário. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Senhor não foi injusto ao perdoar os pecados do seu povo no Antigo Testamento. Ele é justo e o justificador daquele que demonstra fé nele. O Senhor, Ele providenciou, o Senhor Deus, um substituto para pagar pelos pecados de todos aqueles que foram salvos antes da encarnação do Filho. Isso é graça. Nós somos vestidos pelo Rei. Não fomos nós que compramos as roupas, que nos vestimos, que alcançamos por nossos méritos ou nossa estirpe, nos apresentarmos diante do Rei. Não, foi Ele quem nos vestiu. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Mas o texto continua nos ensinando sobre a atitude de Jesus para salvar o pecador. A primeira característica desta atitude é que ela é graciosa. Mas continuando a leitura do texto, nós aprendemos em segundo lugar que ela é também firme, graciosa e firme. Vejamos do verso 27 ao verso número 30. Versos 27 e 28 nos dizem assim: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que é que o texto bíblico nos mostrou até agora? Que a salvação do homem se baseia em uma obra substituta, que ele não pôde fazer nada para se salvar, que a atitude do Rei dos Reis é graciosa, porque Ele mesmo veste os mendigos e dá a eles condições para o receber.
Uma das coisas, irmãos, que nós tiramos dessa atitude do Senhor é que não há espaço para vanglória, para autocongratulação. Nós não temos participação no processo de justificação. A jactância, a arrogância é excluída por completo. Não é pela lei, não é pelas obras. Pelo contrário, diz a palavra de Deus, é pela lei da fé. E a lei da fé opera independentemente das obras da lei. Paulo está aqui reforçando o que ele disse na segunda parte do capítulo número 2 de Romanos, desta carta. Os judeus não podem chamar para si nenhum tipo de privilégio. Ninguém o pode. Se é pela fé, não vem de nós, sendo a fé um dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, então ninguém pode se gloriar. É por isso que Paulo segue com seus argumentos nos próximos versículos 29 e 30. Ele diz: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Se a justificação dependesse dos homens, aí sim seria possível afirmar que Deus é o Deus dos judeus, porque eles receberam a lei. Os judeus nasceram sob a lei. Eles recebiam instruções na lei do Senhor desde cedo. Eles recebiam a marca da circuncisão. Só que a atitude do nosso rei é firme. Firme ao dizer que a base não é essa. Existe uma base comum para judeus e gentios. Deus é o Deus dos judeus e também dos gentios a partir de uma única base. E qual é essa base? A fé. A fé. Deus é um só. Aquele que justifica pela fé, tanto o circunciso, como também o incircunciso. É por isso que Martinho Lutero dizia que a doutrina pela qual a igreja caía ou se mantinha de pé era a da justificação pela fé. A justificação pela fé foi o olho do furacão da reforma protestante. Para o apóstolo Paulo aqui, ela é o coração do evangelho. Ela moldava a sua mensagem, a sua pregação, a sua devoção, a sua vida espiritual. O saudoso pastor James Packer afirma: a justificação é um ato judicial de Deus, perdoando pecadores, aceitando-os como justos e assim tornando-os permanentemente aceitos em seu antes alheio relacionamento com Ele. E o meio necessário, a causa instrumental da justificação é a fé pessoal em Jesus. A atitude do rei é firme. Não há espaço para nós, irmãos. Nós não nos justificamos a nós mesmos. Há só um caminho que é Cristo. O pecador só pode ser justificado pela fé que é dada pelo Senhor, uma fé que aponta para Cristo. Até a fé é algo que vem da parte do nosso Senhor. É por isso que essa imagem vem muito a calhar. Somos mendigos vestidos pelo rei. Não há espaço para outra coisa. Não há um sequer que seja melhor que os outros. A base para nos apresentarmos diante do rei é a obra dele. Judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos, podem ser alcançados por ele pela fé somente. Sola fide, somente pela fé. O rei não chega para alguns e diz:
Ah, você está bem, eu não preciso fazer nada. Pode comparecer perante mim. Já está bem vestido, trajado devidamente. Suas roupas estão impecáveis e você está com a credencial na mão. Não, nós somos mendigos. Precisamos ser vestidos pelo nosso Rei. O texto nos ensina, irmãos, sobre a atitude de Jesus para salvar o pecador. Isso é evangelho. A primeira característica dessa atitude é que ela é graciosa. A segunda característica dessa atitude é que ela é firme. Não há concessões, não há privilégios. O Senhor é firme ao dizer qual é a base para que o Rei então vista os pecadores e eles possam comparecer diante dele. A terceira e última atitude que nós podemos observar nesse texto é que ela é justa, graciosa, firme e justa. Vejamos o último versículo do capítulo 3. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O último versículo do capítulo 3 levanta um possível problema sobre o que se disse até agora e fornece a explicação necessária. A questão é a seguinte: se a lei não tem serventia, então, para resolver o nosso problema com Deus, então nós não precisamos considerá-la. Então ela não conta. Então deixa para lá a lei. Só que a resolução dessa questão está na própria obra da justificação. Por que é que nós precisamos ser justificados? Justamente porque a lei é obrigatória para todos os homens. A lei mostra que existe o certo e o errado. E se nós não conseguimos cumprir perfeitamente essa lei, nós estamos completamente perdidos. E como nós não conseguimos cumpri-la, precisamos que a justiça seja atribuída a nós. Por que é que a cruz foi necessária, irmãos? Porque a violação da lei não poderia ser deixada de lado. A transgressão não poderia ser ignorada. O que é que a primeira epístola de João nos diz no capítulo 3, versículo 4? Traz para nós uma definição de pecado muito precisa. O pecado é a transgressão da lei. A justiça exigia o cumprimento da lei. Daí um inocente assumir a culpa daqueles que ele haveria de salvar. E deste modo Paulo responde que o Evangelho não é inimigo da lei, como muitos pensam. O Evangelho sustenta, corrobora a justiça e condena o pecado. A mensagem do Evangelho é a mensagem da justificação, de que a justiça foi feita, que a lei não foi ignorada, ela foi cumprida. É claro que há uma diferença, irmãos, porque a lei condena, ela mostra a transgressão e não justifica ninguém, a lei apenas revela a nossa culpa. O Evangelho mostra como esses pecadores condenados podem ser reconciliados com Deus. Se não houvesse lei, não haveria condenação nenhuma. Contudo, por existir a lei e ela ser obrigatória, é que existe o Evangelho. Há diferenças, irmãos, entre lei e Evangelho, mas da mesma forma, há conexão entre lei e Evangelho. Não é possível entendê-los separadamente. O que o Senhor faz, o apóstolo Paulo está ensinando aos seus leitores, não é ilegal, pelo contrário,
ele cumpre o que deve ser feito para satisfazer a justiça, aquilo que a lei requer. O rei não está mandando o mendigo entrar pela porta dos fundos do palácio, enganando os guardas. Não, ele cumpre o protocolo. Ele veste o mendigo, ele dá condições para que ele entre pela porta da frente, cumprindo todas as exigências para se apresentar à sala real. O James Packer, mais uma vez eu cito, diz algo muito importante sobre isso. Ele diz o seguinte: o julgamento de justificação de Deus parece estranho, porque ele considera justos os pecadores, e pode parecer precisamente a ação injusta da parte do juiz, que a própria lei de Deus proibiu. No entanto, trata-se realmente de um julgamento justo, porque sua base é a justiça de Jesus Cristo, que como último Adão, nosso representante, agindo em nosso favor, obedeceu à lei que nos sujeitava e suportou o castigo pela ilegalidade que era a nossa dívida. Somos justificados legitimamente com base na justiça feita, e a justiça de Cristo foi lançada em nossa conta. A ação de Cristo não anula a lei pela fé, antes confirma a lei, o que ela exige. As exigências da lei foram cumpridas. Por isso, a atitude desse rei, ela é graciosa, é firme, mas também é justa. Ele pode vestir os mendigos, ele pode dar a esses indigentes, a esses pecadores, acesso a ele. E ele se baseia na lei. Ele não é um fora da lei. Ele está fazendo tudo conforme as exigências da lei. Meus irmãos, os pecadores chamados eficazmente por Cristo são como mendigos vestidos pelo Rei. E essa atitude, como nós vimos no ensino da palavra de Deus, neste final do capítulo 3 de Romanos, possui pelo menos 3 características. É graciosa, firme e justa. E meus irmãos, eu quero concluir dizendo que há um proveito muito grande para nós a partir do ensino bíblico, e que nós podemos considerá-lo em 3 grandes áreas da nossa vida. Tudo isso que nós aprendemos aqui, nós podemos considerar em 3 grandes áreas da nossa vida. Primeiro, doutrinariamente. Nós somos fortalecidos doutrinariamente ao aprendermos sobre o que o Senhor fez pelo seu povo, de maneira correta. A obra do Senhor é graciosa, parte dele e se fundamenta em sua vontade, não abrindo espaço para quaisquer privilégios que possamos alegar. Ela não possui nada de injusto, pois é o cumprimento daquilo que a lei exigiu. Esta doutrina, de fato, irmãos, faz com que a igreja se mantenha de pé ou venha abaixo com todo o seu edifício. Isso robustece, irmãos, a nossa compreensão a respeito daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Mas nós podemos considerar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui também espiritualmente. A nossa vida devocional, a nossa piedade, ela deve ser conduzida por este ensino aqui. Não há espaço algum para o orgulho, para a soberba. O nosso coração é confrontado pela palavra de Deus e a nossa atitude não deve ser outra senão o humilde reconhecimento de nossa dependência de Cristo. Tudo vem dele, eu não possuo privilégio algum, e Deus é justo em todo o seu proceder. Eu me calo e agradeço, sabendo que Ele não foi, não é e não será injusto com ninguém. A nossa caminhada, a nossa vida piedosa, o nosso relacionamento com Deus, quando nós trazemos esse ensino,
Não há espaço, irmãos, para o orgulho, para querermos ser os maiorais. Devemos nos apresentar humildemente diante do Senhor, reconhecendo que a salvação é um ato gracioso da parte dEle, que não há privilégios que possamos alegar, e que Ele é justo em todo o seu proceder. Mas não apenas doutrinariamente ou espiritualmente, apologeticamente. As pessoas vão nos indagar sobre a condição do homem, e nós falaremos da real necessidade que homens caídos têm. Eles precisam da graça. Não há como impressionar Deus ou apresentar alguma justificação de nossa própria parte. E ainda assim, Ele é justo. As críticas feitas à igreja, irmãos, se desmoronam diante da monumental lição que a palavra de Deus nos traz hoje. E tudo isso só exalta aquele a quem nós devemos anunciar pelo mundo, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Não se esqueça disso. Nós éramos mendigos. O Rei nos vestiu. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Não foi mérito nosso. Foi graça dele. Não há privilégio algum. Judeus e gentios. Não dá para estabelecer uma classificação. E Ele é justo, irmãos. Ele fez isso de maneira justa. Quando Ele veste um pecador, Ele faz isso de maneira justa. Ele não descumpre a lei. Que Deus nos abençoe e continue instruindo as nossas vidas, nos fazendo reconhecer a total dependência que temos dEle. E que todo esse ensino, que demonstra mendigos vestidos pelo Rei, uma atitude do nosso Senhor, que é graciosa, firme e justa, seja aplicada às nossas vidas, doutrinária, espiritual e apologeticamente. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a obedecermos a sua palavra e a adorarmos e anunciarmos o Rei que nos vestiu com sua graça. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esta noite. Pelo Evangelho, ó Deus, que nos lembra que nós fomos vestidos pelo Senhor. O Senhor nos vestiu, o Senhor nos justificou, o Senhor nos transformou, e o Senhor nos deu condições, ó Deus, de aqui nos encontrarmos como súditos no seu reino, tendo acesso ao Senhor, ouvindo as palavras do Rei e procurando fazer a vontade do nosso Deus. Pai, obrigado por esta ocasião em que a sua palavra nos ensina mais uma vez. E quebrante-nos, ó Deus, que reconheçamos de fato a nossa condição. Que isso traga implicações à nossa vida, ó Deus, em várias áreas. Não apenas na doutrina que aprendemos, não apenas em nossa vida devocional, não apenas quando apresentarmos a nossa defesa do Evangelho, mas em todas as áreas da nossa vida. Pai amado, que tudo isso redunde em glória, louvor e uma vida dedicada à proclamação do seu reino. É a oração que fazemos, ó Deus, agradecidos, porque a sua graça nos alcançou. Em o nome de Jesus. Amém.